Vamos recapitular. Primeira coisa, preste atenção. Eu falei 5 coisas que você não pode fazer. Lembra disso? Você não pode ser centralizador, você não pode pedir com ameaça, você tem que respeitar a cultura da empresa, você precisa... nossa, falhou aqui na memória. Você não pode ficar procrastinando, você tem que resolver problemas, você precisa aprender a delegar, você precisa dar boas-vindas para as pessoas para ela entender o que ela fala. Então repara que tudo que eu fui falando aqui, se você fizer, tudo vai mudar. E dá para fazer mais alguma coisa? Dá, faça isso, e a partir de agora você vai fazer uma outra coisa que cobra muito caro em alguns cursos, em alguns treinamentos. Eu já vou te dar as chaves principais aqui, que você precisa ter um controle emocional fortíssimo se você quiser aprender a lidar com as coisas. Então, a primeira coisa, dica que eu vou te dar de controle emocional, em cima de tudo que eu falei, é o seguinte: você está no lugar, alguém está te cobrando alguma coisa, alguém está sendo intempestivo, alguém está te ameaçando, alguém está fazendo o que não era para fazer, mas está fazendo contigo. O que você vai fazer? Você vai bater boca? Você vai chegar, uau, pá, pá, pá. Não, o que você vai fazer? Respira, não pira. Escuta, respira fundo, não fala nada. Se tiver um caderninho, anota. Estou anotando. É uma forma de você não pirar, começa a escrever. Teu cérebro se concentra a escrever, é uma técnica bem legal. Tá? E não pira, deixa a coisa passar. Tá? Você precisa entender isso, isso é muito importante. Por quê? Senão você vai estressar, vai bater boca. Conta até 10, tá? Cuidado com isso. Aí o que você vai fazer? Tá? O segundo passo é, bom, isso aconteceu, a pessoa já foi embora, eu escrevi o que ela pediu, mas agora faça uma autorreflexão. Identifique quais foram as emoções que tentaram te passar uma perna, que te auto-sabotar, fazer com que algo aconteça errado. Porque às vezes a pessoa está nervosa, ela te ameaça, fala desse jeito, mas ela não quer o mal de você, ela quer o bem, só que ela não tem o controle da emoção dela. Você pode ver que os líderes de maior sucesso, por mais louco que eles sejam, eles têm o controle das coisas, eles conseguem controlar a sua emoção, eles são treinados para isso. Tá? As pessoas multimilionárias, elas são treinadas para isso. Então identifique as tuas emoções, entenda o que você está sentindo, perceba o que realmente você está passando. Tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar a se controlar numa próxima vez o que aconteceu. Entendeu? Se você está gostando, se você está curtindo, dá um like, deixa teu comentário, compartilha com todo mundo, essa é a sua aula número 1. Tá? Mas veja, você está numa situação, não quer pirar, mesmo anotando, entendendo as tuas emoções, você não está conseguindo segurar, aquilo está saindo do controle, você vai explodir, você sabe disso. Faz o seguinte, levanta. Dá licença, eu preciso atender aqui uma ligação. Gente, desculpa, eu preciso tomar um café. Peraí, gente, preciso tomar um copo d'água, um remédio, porque está no horário. Peraí, gente, preciso ir no banheiro. Dá uma desculpa dessas, que é normal, é natural, todo mundo vai entender e sai. Demora aí uns 3, 4 minutos, você vai ver que mudou tudo, o astral mudou. Sabe por quê? Essa situação é a energia que está ali dentro, você precisa se afastar. Eu fiz já algumas lives de saia do casulo, e aí eu misturo um pouco aqui os assuntos, e é proposital mesmo, tá? A gente é feito de energia, o universo é feito de energia. Quando a pessoa tem uma energia ruim, se você ficar menos de 1,5 metro dessa pessoa, que é comum numa sala de reunião, sabe o que vai acontecer? Vai dar um curto-circuito nessa energia, a pessoa vai te sugar e vai te desequilibrar, tirar do sério. Então, você tem que se afastar dessas pessoas. Sai fora, se afasta dela.
Tá? Então, ou seja, evite essas pessoas tóxicas. Se você já teve contato com ela, você sentiu que ela te fez mal, você percebeu que teve que sair para tomar um cafezinho, então você já sabe como é que funciona. Qual é a dica para você evitar? Putz, não vai à reunião dela, manda a tua pessoa. Se você tiver que ir, tá? Vá com alguém, bota esse alguém na linha de frente, você fica mais de 1,5 m afastado dela, para isso não te afetar, porque de repente para outra não afeta, mas para você afeta. E você vai perceber que quando você ficar mais assim afastado e entender o que a pessoa está falando, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que ela faz isso propositalmente. Ela é uma pessoa tóxica de forma proposital. Quer ver uma coisa? Uma vez, eu trabalhava numa empresa e eu era o responsável por toda a área técnica, né? Eu era o diretor técnico não formalizado da empresa. Então, sempre que tinha essas reuniões, o cliente querendo alguma proposta, alguma coisa, eu ia com o pessoal do comercial, eu ia com pré-vendas, eu ia com o técnico, então eu levava o time e fazia o meio de campo. E tinha um cliente que eu já conhecia como é que ele funcionava. Ele sempre fazia reunião ou no lugar de muito barulho, ou ele desligava o ar-condicionado, ele sempre deixava a pessoa desconfortável, chegava atrasado, dava desculpa, ele sempre criava situações tóxicas para poder tirar vantagem e querer desconto, querer alguma vantagem. E eu já fazia o briefing para o time, olha, a gente vai nesse cliente, esse cara é assim. Então, vamos lá, vamos aguentar. Tudo que ele pedir, a gente não vai dizer que não, a gente vai dizer que vai internalizar e depois a gente retorna. A gente só está ali para ouvir, para anotar. Por quê? Porque se você falar alguma coisa que vai fazer, ele vai registrar, vai exigir, vai cobrar e você não vai poder voltar atrás. Ele está usando o ambiente negativo para tirar vantagem. Então eu já sabia, eu já levava. E eu tinha que ir, não tinha jeito, mas eu ficava 1,5 m de distância dele. E aí quando eu ficava 1,5 m de distância dele, era fácil eu ver como é que ele estava manipulando. Então, quando o pessoal ficava assim, eu já intervia e falava, não, olha só, eu entendi o que você falou, está anotado, mas a gente vai internalizar isso e depois eu te dou o retorno. E quando eu vinha com o retorno, eu já vinha com o retorno seguinte, ó, só trocava e-mail, estava no retorno, quando eu ia lá era só para assinar, não tinha mais que negociar nada. Tá? E quando a gente queria negociar alguma coisa, a gente falava por celular ou por telefone. Hoje em dia, com as reuniões, com a tecnologia, a gente consegue não ser tão influenciado assim pela energia, mas você percebe as pessoas tóxicas mesmo falando em reunião. Fechou? A próxima dica é a dica que toda pessoa de sucesso faz. Gente, você vai passar por isso, não tem jeito. Tá? Então o que você tem que fazer? Aproveita teu final de semana, aproveita teu feriado, vai desopilar, vai pedalar, vai correr, vai surfar, vai andar, vai fazer qualquer coisa que te deixe feliz, vai brincar com teus filhos, vai namorar, seja lá o que for, mas você precisa dar um tempo para você precisa desopilar. Eu sei que com o tempo de pandemia, isso ficou mais difícil, está mais complicado, tem gente desempregada, mas você consegue fazer algumas coisas de graça. Eu, por exemplo, eu sou carioca. Quando eu morava no Rio, eu adorava, eu ia para a praia, acordava de manhã cedo, parava o carro, caminhava na praia, na beira da água. Quando eu voltava, estava na hora da galera chegar, aquele bando de gente, aquela energia confusa, e eu já estava indo embora para casa e eu recarregava minhas baterias. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil de eu fazer isso. Não tem praia aqui, é óbvio, né? Estou na capital, mas dá para fazer algumas coisas, dá para andar, dá para ouvir uma música, dá para fazer uma meditação, alguma coisa a gente sempre consegue, tá? Então é importante. Isso tudo é importante por quê? Porque esse é um processo que você vai chegar no 6º passo, você vai aprender a lidar com as suas emoções. Você já sabe o que sente, já sabe se controlar, já sabe a técnica de pedir para sair para tomar um café, para respirar, já sabe qual é a técnica que vai fazer com as pessoas tóxicas. Então você já tem o controle emocional da situação. Sacou? E aí, com certeza, você já não vai mais fazer tudo aquilo que eu falei lá atrás, dos 5 passos do que não fazer, das coisas que você precisa fazer. Então, ou seja, fica muito mais fácil. Repara que as coisas vão se completando, tá? E aí, a única coisa que vai faltar para você nesse momento é fazer o passo 7. Qual é o passo 7?
você vai aprender a dizer o que te incomoda e não ficar guardando muito tempo. Não precisa fazer papão, né? O cara falou, isso me incomodou, pau, bom, né? Você se torna uma pessoa agressiva. Você ouviu, você internalizou, você controlou as suas emoções, você desopilou, você pensou, você mastigou o assunto, mas tem uma coisa que continua te incomodando. Chame e põe na mesa. Eu por muito tempo não fiz isso. E essa coisa me incomodou de tal forma que eu fui embora. Eu fechei portas, eu desperdicei oportunidades porque eu não soube falar o que estava me incomodando. E eu tenho dificuldade ainda hoje de falar. Eu tenho dificuldade, a minha cabeça é cabeça de engenheiro. De novo, né, que nem eu falei lá no warm-up, os meus vídeos não é rostinho bonito, não é cabelo colorido, não é musiquinha, não é oba-oba, não é técnica disso, eu não sou locutor, o meu vídeo é dizer o seguinte, Skin the Game, é isso daqui, eu sou uma pessoa séria, é assim que funciona, eu sei que é assim que funciona, e eu estou te mostrando porque eu tenho uma carreira. Marco, eu não sei se você está falando a verdade, vai lá no LinkedIn, que é o aplicativo social só para negócio, só para emprego, não é oba-oba. Vai lá olhar a minha história, vai perguntar para as pessoas. Então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, tudo tem um preço. Às vezes tem coisas que eu decidi porque eu não queria realmente pagar aquele preço, achava que não valia a pena, e tem outras que eu acho que eu realmente não disse o que me incomodava e eu paguei um preço muito alto. Então, aprenda a falar. Mas você vai falar e eu vou te ensinar a técnica de como que você vai falar as coisas aqui, como você vai fazer isso de uma forma mais negociável, tá bom?